Olá! Hoje vamos apresentar nosso projeto final da matéria Bases Computacionais da Ciência, ministrada pelo professor Nunzio Torrici, na UFABC. Este foi o grupo responsável pelo projeto, que se baseia em analisar as relações entre a taxa de desemprego e os PIBs brasileiros. Porém, antes de fato analisarmos essa relação, vamos apresentar um pouco sobre os elementos utilizados para a produção do projeto. Um dos principais elementos que nós utilizamos foram os gráficos, porque eles são ferramentas indispensáveis para tornar informações complexas mais compreensíveis. Eles permitem que a gente visualize tendências, padrões ou comportamentos comuns entre os dados que estão sendo analisados. A partir deles, a compreensão se torna visual, o que facilita a interpretação dos dados obtidos. Já o TrendView foi a plataforma de onde nós retiramos nossos bancos de dados, pois ele se trata de uma plataforma de análise financeira, que oferece ferramentas avançadas de análise técnica, como indicadores e estudos de mercado, além de possuir uma vasta biblioteca de indicadores e diversas opções de dados. Seu campo de pesquisa conta com o auxílio de filtros que facilitam a busca pela base de dados desejada. Para o nosso projeto, escolhemos os gráficos sobre o desemprego e o PIB do Brasil. Bom, antes de fato começar a analisar as relações entre as taxas de desemprego e os PIBs, é importante entender o que de fato é o PIB. Bom, o PIB, ou Produto Interno Bruto, é um indicador que dimensiona a produção de todos os bens e serviços de uma região durante um certo período de tempo. E ele foi escolhido justamente por fazer parte do nosso cotidiano e estar diretamente relacionado com o desenvolvimento local e, consequentemente, com o desemprego. Agora que já entendemos um pouco mais sobre o projeto, podemos começar a falar sobre como ele foi produzido e programado, iniciando com uma explicação de como foi feito o nosso gráfico. O primeiro passo é importar a biblioteca Matplotlib com a sigla PLT. A partir disso, e utilizando os dados do Banco Mundial, podemos plotar um gráfico a partir do comando plt.plot, abre parênteses, o ano que você pretende utilizar como base de dados e o PIB em trilhões, seguido do formato que você quer que essa informação apareça no seu gráfico. Nesse caso, nós utilizamos um pontinho para que seja representado com um ponto pequeno. Depois, identificamos as variáveis com um subtítulo para cada uma, a partir do comando plt.x ou y label, entre parênteses, o subtítulo que você deseja, vírgula, o tamanho da fonte. Nesse caso, colocamos PIB em trilhões, em função do ano, tamanho 14. Finalizamos com o comando plt.title, ou título em inglês, que basicamente coloca um título no nosso gráfico. Nesse caso, foi utilizado Produto Interno Bruto Brasileiro, também com fonte tamanho 14. Repetindo o mesmo processo, porém agora com dados da Agência Brasil sobre o desemprego, elaboramos um gráfico que demonstra a taxa de desemprego em porcentagens em função do ano, e mudamos o título de PIB brasileiro para taxa de desemprego no Brasil. Podemos também personalizar os gráficos para que não fiquem tão simples. A partir do comando plt.figure, entre parênteses face color, adicionamos basicamente uma espécie de margem ao redor do gráfico. Nesse caso, uma margem de cor ciano, representada pela letra C. Outra forma de personalização é adicionando as linhas de grade. Fazemos isso a partir do comando plt.grid, entre parênteses color, que indica a cor dessas linhas, vírgula line style, que indica o formato ou estilo da linha. Nesse caso, escolhemos a cor verde, representada pela letra G, de green em inglês, e o line style, traços. Também podemos alterar os elementos de referências das variáveis x e y.
A partir do comando plt.x/y-tix, entre parênteses, rotation igual 25, rotacionamos em 25 graus esses elementos. Qualquer gráfico pode ser personalizado a partir desses padrões. Portanto, nos gráficos de desemprego do Brasil, repetimos o mesmo processo, porém alterando as cores e estilos. As margens, por exemplo, ficam na cor light green, ou verde claro, e as linhas de grade ficam na cor magenta, representado pela letra M, e no estilo de linha de um traço único. Outro elemento importante que foi utilizado foi o coeficiente de correlação. Ele pode ser definido como uma medida estatística que avalia entre duas variáveis e tem valores entre -1 e 1. Em um gráfico, ele indica o grau de associação entre os dados representados, nesse caso, entre os gráficos a respeito da taxa de desemprego e o PIB do Brasil. Em módulo, o coeficiente de correlação indica tanto interações fracas quanto interações muito fortes, levando em conta que, quanto mais próximo do zero, mais fraca é essa interação, e quanto mais próxima dos extremos, seja -1 ou 1, mais forte. Também utilizamos o desvio padrão, uma medida que expressa o grau de dispersão de um determinado conjunto de dados. Ele indica o quanto um conjunto é uniforme, e quanto mais próximo de zero, mais homogêneos são os dados. Já as médias móveis são um recurso utilizado para identificar a tendência de um conjunto de dados, o que ajuda a interpretar o movimento do gráfico. Dessa vez, importando as bibliotecas NumPy como NP e Pandas como PD, conseguimos realizar o cálculo de média móvel e desvio padrão. Podemos separar alguns dados de exemplos e convertê-los para um dataframe do Pandas, a partir do comando df igual pd.dataframe, que basicamente cria uma tabela de dados com os dados de exemplos e colunas com o nome valores. Em seguida, podemos calcular o desvio padrão utilizando a biblioteca NumPy, a partir do comando np.std, abre parênteses, dataframe, outro colchetes, valores. Ou seja, calculamos o desvio padrão da coluna valores do dataframe que criamos anteriormente com os valores de exemplo. Já para o cálculo da média móvel, primeiro determinamos uma janela ou período de tamanho 5. Em seguida, utilizamos o comando df, entre colchetes, valores, ponto rolling, entre parênteses, o tamanho da janela, ponto min. Ou seja, df, entre colchetes, valores, seleciona a coluna valores do dataframe anteriormente criado. Ponto rolling cria uma janela rolante de, nesse caso, 5 períodos. E ponto min calcula a média dos valores nessa janela rolante. Para que essas funções sejam exibidas, utilizamos o comando print, que permite visualizar o que estiver dentro dos parênteses, e até mesmo adicionar títulos. Quando a célula é executada, podemos observar o desvio padrão e a média móvel, que inicialmente tem seus valores no termo none, ou not a number, porque não há dados suficientes para calcular a média móvel de 5 períodos. Após a análise dos gráficos, podemos concluir que a relação entre o PIB brasileiro e a taxa de desemprego é inversamente proporcional, tendo em vista que, conforme o PIB brasileiro diminui, o índice de desemprego do país aumenta.
É importante ressaltar que o estudo dos gráficos não permite somente associar as informações entre si, mas também relacioná-las a acontecimentos históricos da humanidade. Se observarmos no gráfico, na época da pandemia de Covid-19, por exemplo, houve uma grande diminuição da produção, que consequentemente levou a um grande aumento da taxa de desemprego. Bom, essa foi a nossa apresentação, que se relaciona diretamente com o nosso arquivo do Colar, onde todo o passo a passo que foi explicado aqui foi colocado em prática para analisar as relações entre a taxa de desemprego e os PIBs brasileiros. Esperamos que tenham gostado e obrigado por assistir.